Quando um jogador entra na NBA, muito é esperado dele, e muitos são draftados na força de seu potencial apenas. Porém, conforme o tempo passa, alguns começam a mostrar sinais de que não vão conseguir alcançar o que se era esperado deles. E nesse vídeo, vamos ver 5 exemplos, mas mantenha em mente que eles ainda têm muito tempo para se desenvolver. Número 5. Andrew Wiggins. Eu sei que muitas pessoas estão confusas com esse nome, considerando que ele é um dos principais jogadores do Timberwolves. Mas calma, eu vou explicar o porquê ele está aqui. Wiggins foi a primeira escolha do draft de 2014 e muito se esperava dele e o que ele poderia se tornar. Quando ele chegou, era muito cru, como muitos outros calouros, mas também extremamente atlético e com um enorme potencial. O que realmente preocupa quando olhamos para ele é a falta de evolução nessa temporada em particular. Depois de 2 temporadas seguidas aumentando seus números, ele caiu de produção, tendo apenas 17 pontos como média, o que é compreensível, afinal a equipe adquiriu Jimmy Butler e o ataque ficou mais distribuído. Mas quando olhamos outros números, vemos algumas áreas que começam a levantar preocupações. A primeira é seu arremesso de 3 pontos. Quando ele chegou na liga, seu arremesso não era o seu forte, mas todos achavam que ele desenvolveria isso. Porém, nessa temporada, ele continua com um percentual de acertos quase igual aos seus primeiros anos, mas com mais tentativas. Isso não parece tão ruim, mas daí percebemos o real problema. Ele tem tentado atacar a cesta menos e isso fez com que suas idas à linha de lance livres caírem também, quase pela metade. E o pior ainda, seu percentual de acertos de lance livres caiu um monte, chegando apenas a 63%, quase igual ao de Andre Drummond, o que é muito ruim considerando que ele nunca havia ficado abaixo dos 76%. Algo aconteceu e abalou a sua confiança, parece, e o Wiggins precisa voltar a ser aquele jogador agressivo, porque se contentar com a bola de 3 pontos não está funcionando e isso está ferindo seu jogo. Número 4. Jahlil Okafor. A carreira de Okafor não está sendo uma das melhores. Ele foi escolhido com a 3ª escolha em 2015 pelo Philadelphia 76ers, mas seu jogo nunca se desenvolveu completamente. Em sua primeira temporada, ele conseguiu 17 pontos por jogo, mas isso aconteceu porque ele era a principal peça ofensiva do time, com mais de 14 tentativas por jogo. Lesões atrapalharam em muito seu desenvolvimento, e seu estilo de jogo não deu muito certo no 76ers, e ele perdeu espaço, principalmente por disputar posição com Joel Embiid. Sendo um pivô pesado, ele pode jogar de costas para a cesta, mas não consegue espaçar a quadra. Além disso, a sua defesa é extremamente fraca e isso realmente tem acabado com as suas chances na NBA. Enquanto outros pivôs como Andre Drummond e Hassan Whiteside, que não têm um arremesso, conseguem se destacar defendendo, pegando rebotes e sendo atléticos o bastante para marcar jogadores mais rápidos, Okafor não dispõe do mesmo atletismo, se tornando um problema na defesa. Além disso, mesmo sendo pesado e grande, ele não consegue brigar nos rebotes ou defender o garrafão, e seu jogo de costas para a cesta está sendo substituído por arremessos de perímetro e ataques mais rápidos. Ele não teve muita chance no 76ers e acabou sendo trocado com o Brooklyn Nets, um time que não está disputando nada, o que é bom para ele se desenvolver, mas olhando as suas performances até o momento, ele não mostra muita evolução e é bem provável que ele não se torne o jogador que é esperado, considerando que seu estilo de jogo parece não servir muito para a atualidade. Número 3. Dante Exum. Quando esse armador que veio da Austrália se inscreveu no draft de 2014, muitas eram as expectativas sobre ele. Alguns analistas ficaram impressionados com seu estilo de jogo e controle sobre o corpo, principalmente considerando a sua altura muito maior que a média de armadores da NBA. Por causa disso, o Utah Jazz decidiu selecioná-lo com a 5ª escolha e muitos esperavam que ele se tornasse uma estrela. Porém, a principal preocupação que vários analistas tinham era o fato de ele nunca ter realmente jogado contra competidores mais fortes e habilidosos. Mas mesmo assim, o Jazz apostou no atleta. Porém, até agora, a sua carreira foi infortuna com poucas chances. Em seu ano de calouro, ele só se tornou titular na segunda metade da temporada, e a falta de oportunidade fizeram com que ele só conseguisse 4 pontos por jogo. Ele não conseguia tirar vantagem de sua altura para pontuar e não conseguia armar o time, porém era sua primeira temporada e obviamente ele iria demorar um pouco para se adaptar ao estilo rápido da NBA, então só veríamos o real progresso em sua segunda temporada se ela tivesse acontecido. Jogando pela seleção australiana, Exum teve uma lesão no joelho que tirou ele de toda a temporada de 2015 e 2016, atrasando um monte seu desenvolvimento.
Quando ele retornou, o time do Jazz estava cheio de armadores e ele teve que disputar a posição, jogando por apenas 18 minutos de média, e agora ele não está atuando depois de passar por uma cirurgia para estabilizar o ligamento do ombro e não tem nenhuma data de retorno prevista por enquanto, complicando ainda mais a sua carreira. Número 2. Noah Vonleh. Quando ele chegou no draft de 2014, o Charlotte Hornets decidiu fazer dele uma aposta e selecioná-lo com a 9ª escolha do draft. Muito se foi falado dele na sua curta carreira na Universidade de Indiana, onde ele atuou por 30 jogos, porém a sua altura combinada com a envergadura dele fizeram com que muitos olheiros falassem bem do atleta, elogiando a sua habilidade de defender e pegar rebotes na posição de ala pivô, mas a preocupação que a maioria deles mostrou era sua confiança, e muitos viam isso como um problema. Afinal, a confiança é um dos aspectos mais importantes de um jogador da NBA. Na sua primeira temporada, ele teve que passar por uma cirurgia e acabou atuando em apenas 25 jogos com tempo limitado, o que realmente atrasou seu desenvolvimento e parece ter impactado sua confiança. Na sua segunda temporada, ele acabou sendo envolvido em uma troca e enviado para o Portland Trail Blazers, onde seu tempo continuou baixo, só atuando por 15 minutos e conseguindo apenas 3 pontos e 3 rebotes. Na temporada passada, porém, quando ele e Nurkic atuaram juntos, ele jogou bem melhor, arremessando com mais consistência, principalmente em situações de pick and roll, e também sendo um incrível defensor que consegue marcar atletas menores que ele. O problema é que nessa temporada ele foi trocado novamente depois de jogar 33 partidas e enviado para o Chicago Bulls, onde ele ainda não atuou. Ele é um bom defensor, mas não conseguiu desenvolver um arremesso de 3 pontos confiável e em geral no ataque é bem limitado. Por isso seu tempo de jogo sempre foi baixo e ele não conseguiu se desenvolver. Com apenas 22 anos ele pode melhorar ainda, e se conseguir arremessar melhor, pode ganhar mais espaço. Porém, vendo que ele ainda não atuou pelo seu novo time, não traz muitas esperanças. Número 1. Michael Kidd-Gilchrist. Muito elogiado pelo seu esforço, atletismo e defesa, Michael chegou na NBA sendo a segunda escolha do draft de 2012, depois de uma temporada na prestigiada Universidade de Kentucky. Enquanto ele trazia uma certa energia e era um excelente defensor que atacava a cesta, ele não tinha um arremesso de perímetro e também não conseguia criar seu próprio arremesso. Esses eram os principais problemas que ele nunca conseguiu resolver. Com uma das mecânicas de arremessos mais estranhas da história que não funcionava, ele nunca conseguiu se tornar uma ameaça do perímetro, o que realmente prejudicou seu jogo ofensivo e da sua equipe. O que mantém ele na NBA é a sua defesa de perímetro, que é muito boa, porém com ataque limitado, ele não conseguiu se tornar aquela estrela que se era esperado de uma segunda escolha. Enquanto outros jogadores como Kawhi Leonard e Jimmy Butler, que inicialmente entraram na liga se destacando na defesa, conseguiram desenvolver a sua parte ofensiva e se tornaram algumas das principais estrelas da liga, Kidd-Gilchrist não conseguiu melhorar seus pontos negativos de quando ele foi draftado, fazendo dele um jogador pouco versátil que depende muito de sua forma atlética para pontuar, e para piorar ainda mais, ele não é um bom arremessador de lances livres. Então, para alguém que pontua principalmente atacando o aro, não converter os lances livres é uma das piores deficiências. Ele está com 24 anos e ainda não atingiu seu auge, mas quando observamos seus números nos últimos 6 anos e percebemos que ele basicamente não evoluiu nada desde a sua temporada de calouro, preocupa muito e nos faz pensar que ele já mostrou tudo o que tinha para oferecer na NBA. Esses atletas ainda têm tempo para melhorar e continuar desenvolvendo seus jogos, mas a liga e os times não têm muita paciência, e se eles não se apressarem e mostrarem uma evolução, o tempo deles na NBA pode acabar rapidamente. Obrigado e até a próxima.